Meus amados irmãos, amados amigos, por todo esse Brasil, pelo nosso Rio de Janeiro, todos os nossos colegas que vão estar vendo e ouvindo esse vídeo, que Deus vos abençoe na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo a todos muita vitória, muita bênção. Desejo a todos vocês sucesso. Eu sei que Deus é fiel para cumprir a sua promessa sobre as nossas vidas. Meus amados, aos nossos amados irmãos da Assembleia de Deus, a igreja na Estrada do Quitungo, hoje, e nós estamos aqui para fazer uma reflexão, refletir, meditar sobre a palavra de Deus, a palavra que nos ajuda e nos fortalece. Eu tenho um tema, meus amados irmãos, para nós refletirmos, que é um tema que ele é a nossa vida diariamente. É importante. E melhor do que a Bíblia não há para nos ajudar, nos orientar a viver essa vida triunfante, em triunfo. O que é triunfo? O que é triunfar? Vencer, ultrapassar as barreiras, é vitória, é prevalecer. E nós sabemos que a vida humana é uma vida de batalhas, de lutas, de pelejas, a começar com a nossa carne, os inimigos, todas as astutas ciladas de Satanás se levantando contra nós, as acusações e outras coisas mais. Nós somos vítimas das calamidades e precisamos viver triunfando sobre todas essas coisas, ou seja, vencendo, ultrapassando as barreiras que se levantam, sem fracassar, sem cair, sem desistir, sem ser derrotado. Então, eu quero trazer na Bíblia Sagrada uma grande referência e colocando o tema da mensagem: Josué, uma vida triunfante. Porque Josué é um grande exemplo de um homem que tem uma vida de triunfo. Vamos ver Josué capítulo 24 e versículo 31. Diz assim: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. No capítulo anterior, capítulo 23, versículo 1, diz que Josué já estava chegado já estava velho, chegado já nos seus dias, ou seja, já estava idoso, cansado, mas o texto do capítulo 24 nos traz uma grande lição. O que diz? O texto diz que durante todo o tempo em que Josué foi o líder de Israel, em todo esse tempo Israel não se desviou, foi fiel a Deus, obedeceu a palavra e os mandamentos do Senhor. Diz mais o texto, que mesmo depois da morte de Moisés, anos depois, muitos anos mais depois, o povo continuou fiel a Deus. E que o povo tinha conhecimento, tomou conhecimento, se encheram das promessas de Deus. Foi a nação de Israel, que diz o texto. Quando eu olho para esse texto, no capítulo 24 de Josué, eu posso dizer e afirmar que Josué teve uma vida triunfante, uma vida com a família triunfante e uma vida no seu ministério triunfante. Porque ele vai encerrar dizendo: olha, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continuaremos a servindo ao Senhor. Então Josué teve uma vida de triunfo, uma vida vencendo, prevalecendo, vitoriosa, abençoada. E diante desse tema e da vida de Josué, eu quero saber como é que você está. Sua vida, sua casa. Porque nós vamos aqui meditar nesses minutos que temos o que levou Josué a ser vitorioso no seu ministério, na sua chamada e na sua vida familiar e pessoal. O que levou? São pontos simples, são pontos que estão ao nosso alcance, está conosco, que nós precisamos atentar e praticar, com muito cuidado. Então, o livro de Josué, ele é a continuidade
da história da nação de Israel depois do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, o povo, a nação de Israel, está diante do monte. Moisés, já sabendo que não ia com o povo para a terra que Deus havia prometido, então ele vai fazer ali um grande discurso sobre as promessas de Deus e exortar o povo a permanecer firme. E diante desse cenário, Deus já havia falado para Moisés antes, está lá no capítulo de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 23 e 34, Deus falou para Moisés, olha, o teu sucessor vai ser Josué. E aqui só são duas coisas já. Primeiro, como é que esse homem tem tamanho sucesso nessa chamada no seu ministério? Quem era ele? O que ele fez? Foi só porque Deus quis, era bonitinho, era por causa da família, foi um pedido de Moisés, porque Deus quis contrariar Moisés ou quis contrariar outros? Ou tem uma história antes? Quem quer assumir função, quem quer ter vida triunfante e exercer o ministério de vitória, não fique pensando que Deus vai olhar para você e dizer assim, ó, vou pegar você, e porque eu quero contrariar um, contrariar outro, eu quero mostrar para um que eu... Não. Deus prepara uma história antes. Deus unge antes. Para assumir compromisso com Deus, na sua obra, Deus chama, Deus prepara, Deus capacita para depois colocar no lugar. Não é de qualquer jeito. Então Deus escolhe Josué para assumir o lugar de Moisés, que não era tão fácil. E aí nós vamos aprender, olhando para a vida de Josué, que Josué, então, ele vai dar continuidade a uma grande obra sobre a nação de Israel, que era alcançar a terra prometida. Mas antes disso, quem é Josué? Josué, ele era assessor e servidor de Moisés. O que é isso? Aonde Moisés estava, Josué estava. O que Moisés mandasse fazer, Josué fazia. A ordem de Moisés para Josué era cumprida. Moisés para Josué era um líder, era uma referência, era um exemplo. Josué tinha Moisés, eu tenho certeza, como a sua grande referência, como um grande homem de Deus, passos a ser seguido. E aqui está o primeiro grande exemplo de alguém que quer triunfar na vida, vencer na vida, ter vitória na vida, ser influenciado por aquilo que é bom, reto e justo, ser influenciado por aquele que tem compromisso com a palavra de Deus, com a verdade, ser influenciado por caminhos que agradam a Deus. Quem segue caminho errado cai na derrota. E aí o Salmo de número 1 vai nos dar excelentemente essa orientação de referência. Quando o Salmo número 1 diz, olha, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, conselho de quem não tem compromisso com a palavra de Deus, não interessa, está dentro ou fora da igreja. Não se detém em caminho de pecador, ele não segue caminho que não agrada a Deus, caminho que Deus abomina. Ele não se assenta na roda de escarnecedor, de gente que escarnece as coisas de Deus, que zomba dos outros, que tem o próximo como desprezível. Mas antes, ele tem prazer na lei, na Bíblia, na palavra de Deus, e nela media de dia e de noite. Aí a Bíblia diz que uma pessoa assim, que segue esse caminho, como a Bíblia orienta, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Água é vida, onde vai dar fruto na estação certa, na estação própria, vai dar bons frutos, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, uma vida de triunfo. É o que o Salmo 1 diz. Então, quem é a sua referência? Quem é a nossa referência? Porque o primeiro exemplo que Josué nos dá era quem era a referência dele, quem ele seguia, quem ele ouvia, quem ele obedecia, com quem ele andava.
Então, quando Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas da lei, quem estava com Moisés lá no monte embaixo esperando Moisés? Josué. Quando Moisés entra na tenda da congregação para falar com Deus, no tabernáculo, quem é que está na porta do tabernáculo? Josué. Quando o povo está adorando o bezerro de ouro lá embaixo, dançando e se prostituindo, aquele negócio todo, Josué não estava lá, porque estava com Moisés. Então, meus amados irmãos, a referência, ela é fundamental na nossa vida. Paulo vai dizer, as más conversações corrompem os bons costumes. Quem derrubou Sansão foi uma mulher que lhe influenciou. Então, se eu quero triunfar, o segredo da vida de Josué foi seguir Moisés piamente. Seguir seu líder piamente. Então, siga quem obedece a Deus. Siga quem é fiel a Deus. Siga quem obedece a sua palavra. 2. Moisés manda 12 espias para ver a terra. Os espias vão, observam a terra, vê que a terra, os frutos são viçosos, maravilhosos, mas lá tinha gigantes. Na volta, os espias 10 dão o retorno. Vão dizer que os frutos eram realmente bons, a terra era muito boa, produtiva, porém, era impossível herdar aquela terra porque o povo de lá era muito grande. Caleb e Josué contradiz, dizendo, não, se Deus nos prometeu aquela terra, Deus vai nos dar, não interessa o tamanho, a habilidade do povo daquela terra. Se Deus prometeu, Deus vai nos conceder. Quem triunfa, quem quer ter vida triunfante, quem quer vencer as batalhas da vida, quem quer ultrapassar as barreiras, precisa confiar plenamente no poder da palavra de Deus, nas promessas de Deus. Você não vai vencer batalha nenhuma se você não confiar em Deus. Se você não confiar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, você não vai vencer, não vai triunfar nessa vida. Você vai ser covarde, você vai desistir, vai desanimar, porque quando aparecer a barreira, você sempre vai achar que não dá, esquece a promessa. E a promessa para se fortalecer no nosso coração, para nós termos confiança total em Deus, para termos uma fé forte no nome de Jesus, precisamos cumprir o Salmo 1, meditar na palavra de Deus todos os dias, porque a palavra é vida e a palavra vai nos fortalecer, vai nos dar graça, vai nos dar esperança viva, vai fortalecer a nossa fé. E Josué era um homem plenamente confiante na promessa de Deus. Para triunfar e vencer, prevalecer, tem que confiar plenamente na palavra de Deus. Deus usa o profeta Isaías para dizer que a palavra que sai da sua boca não volta para ele vazia. Lá no livro de Mateus, Jesus vai dizer, passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Olha a Bíblia. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus cumpre piamente a sua palavra. Olha a sua vida aí, Deus cumprindo a sua palavra. Então Josué triunfou, foi brilhante no seu ministério, na sua vida familiar e pessoal, porque ele teve uma excelente referência e porque ele confiava plenamente no poder da palavra de Deus. Outro fator fundamental na vida de Josué, era um homem pronto, disponível como servo na obra de Deus. Era um homem que estava à disposição do seu líder, servindo o seu líder que servia a Deus, à disposição da obra de Deus. Então, lá no capítulo de Êxodo, capítulo 17, diante da luta contra os amalequitas, enquanto Moisés está lá no monte com as mãos levantadas, segurada lá pelo seu irmão Arão e Ur, o homem lá debaixo da batalha, na espada na mão, da luta, é Josué. Ele é o servo da briga lá de baixo, de frente da batalha, lutando, pelejando pela nação de Israel. Não era covarde. Um homem que vestiu a camisa do compromisso, da chamada de Deus. Ele era um homem servidor, fiel à causa de Deus, fiel ao seu líder. Moisés era o líder, não era Moisés que estava com a espada lá embaixo lutando. Era Josué na frente da batalha,
com muita autoridade. Então, para nós triunfarmos, meus amados amigos, irmãos, se você quer ter uma vida de triunfo, uma família de triunfo, eu trago Josué como um grande exemplo na nossa vida. Eu trago Josué, um homem que não teve, a não ser uma derrota no seu ministério, já já eu entro nisto, mas que teve um ministério brilhante, bem-sucedido, vitorioso. Ninguém parou Josué. E Josué vai cumprir aquilo que Deus colocou nas suas mãos. 4. No capítulo 6 acontece um fato terrível, que incomoda e deixa Josué muito aborrecido. É o tal do pecado de Acã. Quando a nação perde, alguns homens morrem, alguns 20, 30 mil homens do exército de Israel morrem naquela batalha. Josué, ele fica insatisfeito, não aceita aquilo. Por quê? Josué, ele não aceita, não se cala. E não vai churumingar, pedir perdão, ele vai perguntar para Deus o que aconteceu. Por quê? Porque Josué tinha uma vida ilibada diante de Deus. Ele tinha um ministério ilibado diante de Deus. Era um homem obediente a Deus. E ele, analisando a sua vida, ele observou que não havia nenhuma brecha, mas ele foi falar com Deus. Por que isso aconteceu, meu Senhor? Deus falou assim, entra num propósito que eu vou te mostrar onde está a brecha. E Deus mostrou. Foi justamente Acã, o tal de Acã, que pegou o que não deveria ter pego e botou na sua tenda. Aí então Deus manda a punição sobre a casa de Acã e toda a sua família. E nós vamos observar nesse momento que Josué não é conivente com o pecado. Não é conivente com a derrota. Não é conivente com a perda. Josué é um homem que tem na sua alma, suspira ou respira vitória. Porque Josué sabe que o Deus que está com ele é um Deus de vitória, de triunfo, não um Deus de perder. Não é um Deus de injustiça. E por que aconteceu uma derrota? Tinha pecado. Mas Josué não é conivente com o pecado de Acã. Não é conivente com aquele erro. E Deus age naquele arraial e pune Acã e sua família. Quem quer ter vida de triunfo, ele não é conivente com pecado nem com erro. É um homem que tem vida ilibada diante de Deus. Não abre brecha para pecar e nem se ajunta com quem anda pecando. Ele se corrige e corrige quem possivelmente estiver consigo errado, ele corrige. Então nessa noite, nesse momento, eu digo para você, o triunfo depende da tua intimidade com Deus. Você vai vencer, quer vencer, não permita e não seja conivente com aquilo que não agrade a Deus, com o pecado. Pecado mata, destrói e Deus não aprova isso. Então nós vamos observar que Josué não é conivente com o pecado. 2. Aí nós vamos agora para a parte seguinte. O que faz Josué triunfante? Ele é um homem piamente obediente a Deus. Piamente obediente à palavra do Senhor. Josué, ele é obediente a Deus em tudo que Deus lhe orienta. Então, um capítulo mais importante do livro de Josué está no capítulo 1. Capítulo 1 está as orientações de Deus para Josué. Para que Josué fosse triunfante. Josué foi obediente plenamente. Antes de atravessar o Jordão, Deus disse para Josué, Josué, santifica o povo, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Josué leva a nação para um propósito com Deus. E eles passam pelo Jordão, o Jordão se abre. Lá na frente eles vão se deparar com Jericó, uma nação totalmente fortaleza, fechada.
Deus orienta Josué o que deve fazer, Josué obedece. E as muralhas de Jericó caem. Então, meus amados irmãos, em nome de Jesus, Josué seguiu uma referência justa, honesta e fiel a Deus. Não andou por caminhos errados, tortuosos. Josué confiava nas promessas de Deus, plenamente confiante na palavra de Deus. Josué não era conivente com o pecado, não aceitava a derrota. Josué, obediente a Deus piamente, era um homem fiel à palavra de Deus. O que nos leva a ter uma vida triunfante? O que nos leva a ter uma vida vencendo? Eu vou acrescentar mais duas situações. E eu tenho certeza que essas situações Josué tinha na sua vida. E é essa quem orienta é o apóstolo Paulo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, Paulo vai dizer que ele não ignorava. Ele diz, eu não ignoro os ardis de Satanás. Ou seja, Paulo estava dizendo o seguinte, e Josué era atento sobre isso, por isso que ele vencia todas as batalhas. Não ignorava a astúcia cilada de Satanás. Não ignorava a ação do adversário contra ele. O crente que quer vencer, o crente que quer alcançar vitória, prevalecer diante das adversidades, ele não ignora seu adversário. Ele não ignora o que o adversário pode fazer se levantar contra a vida dele. Ele sabe que Pedro vai dizer que Satanás brama como se fosse um leão ao seu derredor procurando a quem tragar. João capítulo 10 vai nos orientar, dizer que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Nós não devemos ignorar a ação do adversário, porque ele está tentando destruir o povo, principalmente a igreja. E Jesus nos orientou muito, para nós vencermos e sermos triunfantes. Jesus falou muito, duas palavrinhas aí, que são duas ações, durante seu ministério todo, e ele fazia. Ele dizia assim, orai, que é tema desse trimestre da escola dominical. A escola dominical começou domingo ontem, falando da oração, porque vai falar de despertamento espiritual e avivamento, falando da oração. Sem oração não tem triunfo. Sem oração não tem vitória, ninguém vai vencer. E qual é a outra? Essa é muito importante, é fundamental. Vigilância. Vigilância. Estado de vigilância. Uma pessoa que quer triunfar na vida, ele tem que entender que há um adversário bramando como se fosse um leão, procurando a quem possa tragar, mas que devemos vigiar, porque vigiando saberemos por onde o adversário vai tentar entrar. A vigilância é isso. E na oração, nós vamos fortalecendo o nosso ser, a nossa alma, e falando com Deus para nos ajudar. Então, meus amados irmãos, quais foram, eu vou encerrar, as orientações de Deus para Josué? Primeira coisa que Deus falou, no versículo 3, foi para Josué que ele tinha toda a autoridade, as ferramentas que daria a ele condições de vencer as batalhas. Quando ele diz, a todo lugar que tu pisar a planta do teu pé eu te dou. Isso é autoridade, isso é unção. A unção quebra todo jugo, despedaça jugo. Então Deus deu a Josué autoridade, unção, para fazer essa grande obra. Por que Josué vai vencer? Porque ele recebe a autoridade de Deus. A autoridade de Josué, a autoridade que Deus dá a Josué, é depois de tudo aquilo que vimos antes. Quando Josué é fiel ao seu servidor, ele é obediente à palavra de Deus, ele confia na palavra de Deus,
né? Quando Josué está seguindo Moisés piamente, aí Deus, olha, esse homem aí sim, que vai assumir o lugar de Moisés. E quando ele assume o lugar de Moisés, Deus diz, olha, aonde tu chegar, tu é a minha autoridade. Aí Deus vai dizer o seguinte, vai dizer os termos. Olha, Josué, os termos da herança é essa. Está no versículo 4, quando Deus vai determinar o tamanho da promessa, que é muito grande. Deus vai dizer no versículo 5, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei nem desampararei. Deus está dizendo, Josué, ninguém vai se levantar contra você e vai prevalecer. Podem se levantar, mas vão cair. Ninguém vai atrapalhar a obra que eu tenho na sua vida, a chamada que eu tenho na tua vida. Ninguém te susterá diante de ti. Vão se levantar, mas vão cair, porque fui eu que te chamei, foi eu que te ungi. Assim como eu tive com Moisés, dando vitória ao meu servo Moisés todos os dias, assim serei contigo. E essa palavra, ela vem surtindo efeito sobre a igreja. Assim como Deus esteve com Moisés, Abraão, Jacó, Isaac, teve com Josué, está contigo, está conosco. O mesmo Deus de Jacó é o nosso Deus. O Deus de Josué é o nosso Deus, está conosco. Deus disse, olha, eu não vou te desamparar. Nem vou te deixar. Então, Josué tinha a presença de Deus na sua trajetória. E é aí que ele vai vencendo e triunfando. A presença de Deus em nós nos faz vencer. Deus usa o profeta Joel para dizer, digo fraco, eu sou forte. Por quê? Por causa da presença de Deus. A presença de Deus faz Josué triunfar, vencer. A presença de Deus na sua vida faz você vencer, triunfar. Então, traga Jesus para a sua vida. Coloque Jesus na frente, na direção, no centro da sua vida, porque tu vai vencer todas as batalhas. Deus diz, olha Josué, vai ter momento difícil, cansativo, mas esforça-te. Tenha bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Deus diz, olha Josué, vai ter momento difícil, cansativo, mas olha, tu tem que fazer a tua parte. Tu tem que fazer o que tu pode fazer, se esforce, seja determinado. Olhe lá para frente, porque tu vai fazer esse povo herdar a promessa que eu prometi. Então, se esforce, seja determinado, tenha ânimo, não desanime, não olhe para trás, porque o que Deus prometeu sobre a sua vida vai acontecer. Você vai triunfar, você vai vencer, mas não pode desanimar, não pode parar a trajetória, não pode parar a caminhada. Se anime, ponha-se de pé, porque você vai vencer, a sua família vai vencer, vocês vão herdar a vitória, herdar a terra prometida, vocês vão vencer. Deus falou isso para Josué, ó, vai ser difícil. Não vai ser fácil não, vai ter levante, vai ter batalha, vai ter luta. Jordão, Jericó, nações que vão se levantar, vai ter entrave no meio do teu povo contra você, mas ser forte. E tenha bom ânimo, porque tu vai vencer. É isso que ele vai dizer. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Aqui está um grande segredo. Quer triunfar? Quer vencer? Faça conforme diz a Bíblia Sagrada. Faça conforme a palavra de Deus orienta. Faça conforme a Bíblia orienta. A Bíblia é o teu guia. E tu vai vencer. E vai herdar a terra. Aí ele continua. Não se desvie da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque se você obedecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus piamente, não querer desistir e não olhar para a direita e para a esquerda, o que vai acontecer? Ele vai dizer que tudo que você tocar, tudo que você fizer, vai ser bem sucedido. Quando ele diz, olha, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Você vai ser vencedor, conquistador, tomar posse da vitória,
como diz a palavra do Senhor. Prudentemente, por onde você andar, tu vai triunfar, tu vai vencer. Eu quero encerrar no versículo 8, quando ele diz: não se aparte da tua boca o livro da lei, medita nele de dia e de noite, para que tenha que ter cuidado conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforce, tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, meus amados irmãos, eu estou encerrando aqui, dizendo para você, Moisés, Josué, tinha uma referência fiel, uma referência reta, obediente a Deus, que era Moisés. Era um homem que confiava nas promessas do Senhor. Não era conivente com o pecado e não aceitou a derrota. Era um homem obediente a Deus. Foi um homem que cumpriu piamente a palavra do Senhor. E ele teve Deus com ele em toda a trajetória, recebeu a autoridade de Deus, então Josué foi vencedor e vitorioso. Então eu deixo aqui, tenha uma vida triunfante, tenha uma vida vitoriosa, tenha uma vida abençoada, tenha uma vida de sucesso, tenha uma vida embaixo da graça de Deus. Lá no final tu vai receber uma grande recompensa da parte do Senhor. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja triunfante, como Josué foi na sua trajetória. Obrigado.